No início, não havia tecnologia, não havia tronos, havia apenas o éter, pulsando em harmonia com as galáxias recém-nascidas, e de seu coração surgiram os primeiros filhos, os Velari. Nem carne, nem máquina. Os Velari eram consciências entrelaçadas com o tecido do cosmos. Viajavam pelas estrelas sem naves, falavam através da luz e ouviam o silêncio que ainda não havia sido corrompido pelo vazio. A primeira civilização dos Velari ergueu-se em Nithel, uma lua feita de cristais vivos. Ali, construíram o Círculo Perfeito, um anel de 33 templos, cada um conectado a uma frequência do éter. Cada templo era um oráculo, um portal de compreensão. Seus sacerdotes não falavam, apenas cantavam em pulsos de luz. No centro, dormia o relicário da origem, uma semente de luz deixada por algo que nem mesmo os Velari compreendiam. Eles apenas cuidavam, protegiam, mas com o tempo, um entre eles questionou. Seu nome era Saar-Kel. E Saar-Kel perguntou: e se o éter não fosse apenas um dom? E se fosse uma arma? Essa dúvida espalhou-se como um eco distorcido entre os Velari. Surgiram debates nos templos do leste, rupturas nos cânticos harmônicos do círculo, e um sussurro atravessou as frequências. Domínio. Saar-Kel reuniu uma ordem silenciosa. Os Ascendentes. Eles queriam moldar o éter, controlar seu fluxo, guiá-lo por caminhos novos. E assim, em segredo, nasceu o primeiro canalizador. O canalizador era uma máquina viva, construída com fragmentos do relicário. Ao ativá-lo, a música do éter gritou, e o vazio respondeu. O que caiu do céu não era uma entidade, era uma ausência absoluta, um buraco no real, um não ser. Aquilo que os Velari nunca nomearam. Nithel partiu-se em 3 luas menores. Milhares de Velari se dissolveram, como se nunca tivessem existido. Os ascendentes foram desintegrados, exceto Saar-Kel. Ele desapareceu. Alguns dizem que foi levado. Outros, que se tornou parte do vazio. Após o desastre, os Velari dispersaram-se pelas bordas da realidade. Um grupo exilou-se em memórias codificadas, seladas em cristais esquecidos. Chamaram-se Guardiões do Sussurro. Hoje, os fragmentos do éter encontrados por outras civilizações são ecos deles, memórias codificadas esperando ser ouvidas novamente. Saar-Kel caminhava sozinho pelos jardins fractais de Nithel. Ali, onde cada planta respondia a ondas do éter, ele meditava em silêncio. Uma pergunta ecoava em sua mente. Por que apenas preservar? Por que não transformar? Diante de um cristal pulsante, Saar-Kel sussurrou. O éter é o espelho do cosmos. Então, por que apenas contemplar? Eu quero tocar o reflexo, moldá-lo. No templo do leste, os anciãos discutiam em vibrações harmônicas. Seus corpos flutuavam, em sincronia com a canção do éter. Mas um dos sacerdotes quebrou a sequência. Sumael, o vigia do som. A canção vibra diferente. Alguém a distorce. Eruon, guardião da 8ª luz. A semente da dúvida cresceu. Ela já não é mais semente, é dissonância. Em segredo, os ascendentes testaram o primeiro cântico artificial. Era belo e terrível. Soava como um coral de estrelas morrendo. Nithel tremia, e os guardiões sentiram. Algo foi rasgado. Nas câmaras subterrâneas do Templo do Vórtice, os guardiões reuniram-se. As relíquias piscavam em azul escuro, indicando risco elevado. Veira Lum, memória primeva. Saar-Kel partiu o círculo, mas ainda podemos preservar o que resta. Selaremos as lembranças, enterraremos os cantos. Era um Nor, o último cantor. E se o vazio nos ouvir mesmo em silêncio? Mensagens antigas captadas por viajantes do éter revelam que após o desastre em Nithel, ecos do vazio foram sentidos em galáxias vizinhas. Planetas entraram em estase. Civilizações inteiras perderam a capacidade de sonhar. Mas o círculo perfeito nunca foi reconstruído.
porque no âmago de cada templo restante, a canção que era harmonia agora carrega um tom de aviso, um tom que só os sensíveis ao vazio conseguem escutar. E assim terminou a Era Dourada dos Velari, não com um grito, mas com um silêncio que jamais cessou.